Teresa, capítulo 8, quarta-feira. Mayra fala por telefone com Genoveva e diz que não agrada que Aida e Paulo estejam juntos em Acapulco, pelo fato do seu filho não a corresponder. Genoveva tranquiliza Mayra e diz que Paulo é um ótimo rapaz e que está disposto a esquecer Teresa para se dedicar somente a Aida. Arthur conta a Teresa sua história com Paloma e diz que nunca a procurou porque não a perdoou por ter o abandonado. Teresa diz a Arthur que concorda com Luísa e que ele deve enfrentar Paloma assim que estiver preparado. Marisa conta para Mariano e Regina que foi ao hospital e que conversou com a assistente social que fez muitas perguntas. Teresa procura o telefone de Paloma e depois pergunta a Reina se ela sabe o sobrenome da ex-noiva de Arthur. Reina diz a Teresa que não sabe o sobrenome de Paloma e conta que quando chegou à casa Arthur ele já havia se separado da ex-noiva. Paloma liga para Arthur e Teresa que está no escritório no momento atende. Teresa se faz passar pela secretária de Arthur e marca um encontro com Paloma em seu nome. Luiz escuta a conversa e questiona a Teresa se Arthur quer se encontrar com Paloma. Teresa diz a Luísa que Arthur não pediu que marcasse com Paloma, e conta que ela mesma decidiu se encontrar com Paloma para evitar que Arthur sofresse mais. Pablito passa mal e Marisa confessa a Regina que tem muito medo de perder seu filho. Aida reclama com Paulo que mesmo estando longe ele ainda pensa em Teresa e conta que ficou sabendo que na outra noite ele foi se humilhar para ela. Teresa procura dados sobre Paloma e pergunta a Luísa se existe algum amigo próximo que conheça a ex de Arthur. Luísa diz a Teresa que a única pessoa que lembra que conhece Paloma é Fernando, porque foi ele quem a apresentou a Arthur. Teresa garante a Luísa que vai falar com Paloma de qualquer jeito. Paulo garante a Aida que não foi atrás de Teresa e os dois acabam discutindo. Luísa ajuda Teresa a se arrumar para o encontro que tem com Paloma, mas avisa que talvez seja melhor avisar Arthur. Teresa diz a Luísa que não pode permitir que Arthur se encontre com Paloma, porque lhe dói ver o quanto seu irmão está sofrendo. Esperança fala com Rubens por telefone e conta que está se sentindo mal porque seu irmão Pablo tem uma doença muito grave. Rubens dá seu apoio à Esperança e conta que vai dar um jeito para que alguém leve dinheiro até ela. Teresa vai ao encontro de Paloma no restaurante e se apresenta como esposa de Arthur. Paloma fica surpresa com a notícia, mas avisa Teresa que quer mesmo é falar com Arthur. Teresa informa Paloma que Arthur não virá ao seu encontro, pois foi ela mesma que marcou de se encontrar com ela pelo telefone. Paloma garante a Teresa que tem algo muito importante para dizer a Arthur e que só diz respeito aos dois. Teresa diz a Paloma que Arthur não tem segredos com ela, pois são marido e mulher, por isso pode falar o que tem a dizer. Teresa diz a Paloma que se está ali é porque sabe que o que vem dela não é bom e que já foi o suficiente o que ela fez no passado. Paloma admite a Teresa que foi má com Arthur no passado, porém mesmo que não acredite só quer pedir perdão. Rubens liga para Arthur, conta que ainda está em Paris, por isso precisa de um grande favor dele. Paloma conta a Teresa que quando ficou noiva de Arthur era muito jovem e que se deixou levar pela pressão dos seus pais. Teresa garante a Paloma que o que ela sentia por Arthur não era amor e conta que se ela estivesse com Arthur naquela época teria o apoiado sem pensar. Paloma diz a Teresa que aconteceram muitas coisas em sua vida que a fizeram pensar e que precisa pedir perdão a Arthur porque está arrependida. Teresa diz a Paloma que é tarde para pedir perdão e pergunta o que realmente quer com Arthur. Chorando, Paloma conta a Teresa que a única coisa que quer é pedir perdão e mais nada. Rubens pede que Arthur converse com a Esperança e dê uma grande quantia em dinheiro. Indignado, Arthur promete fazer o favor a Rubens, mas avisa que será a última vez porque não gosta de se envolver nos seus rolos com as mulheres. Paloma pede para Teresa não a julgar e conta que não quer voltar para a vida de Arthur como ela pensa. Teresa diz a Paloma que então ela deve se manter afastada porque Arthur já está bem e que inclusive vão ter um filho. Paloma se surpreende com a notícia, chora sem parar e pede desculpas a Teresa por querer procurar Arthur. Paloma vai embora chorando. Luísa, que está na mesa de trás, se aproxima de Teresa para perguntar o que conversou com Paloma. Teresa diz a Luísa que o que conversou com Paloma é o de menos e informa que ela não vai procurar mais Arthur. Aida conta a Genoveva que Paulo está chateado porque quer ir mais rápido na relação, porém ela prefere ir mais devagar. Teresa diz a Luísa que vão dizer a Arthur que foi ela quem conversou com Paloma e que resolveu sua situação. Paloma volta para casa, pensa em tudo que Teresa disse sobre Arthur e por um momento chega a dúvida de Teresa.
Teresa aconselha Luísa a dizer a Arthur que ela apenas conversou com Paloma e que a convenceu a deixar ele em paz. Luísa diz a Teresa que a ideia de conversar com Paloma foi dela e a aconselha a contar a verdade a Arthur. Teresa diz a Luísa que não pode contar nada a Arthur porque isso significa que estaria se metendo nos assuntos do professor e imagina se a história chegasse aos ouvidos dos seus pais. Johnny avisa Esperança que vai ficar mais tempo na oficina e que deve se esforçar assim como ela para pagar o tratamento de Pablito. A pedido de Rubens, Arthur liga para Esperança para pedir seu endereço e fica surpreso quando vê que ela mora na mesma vila que Teresa. Teresa chega em casa com a roupa de Luísa e Regina critica por andar com roupas que não são dela. Teresa discute com a mãe e diz que ela deveria entender que teve que estar apresentável para seu compromisso com Luísa. Armando intervém na discussão e depois dá o dinheiro do seu aumento a Teresa para comprar as roupas que ela quiser. Aurora arruma suas coisas para viajar e sem querer acaba encontrando uma foto da sua mãe. Regina percebe que falta dinheiro do salário de Armando e o questiona se deu mais dinheiro a Marisa. Arthur vai até a vila e entrega o dinheiro a Esperança e conta que Rubens pediu que a entregasse. Esperança pede que Arthur não comente com ninguém sobre o relacionamento que tem com Rubens. Mariano vê Arthur conversando com a Esperança e questiona o que ele veio fazer na vila. Irritado com a atitude de Mariano, Arthur diz a ele que veio ver Teresa e os dois se olham como inimigos. Teresa chega no momento da discussão e pergunta para o professor o que aconteceu. Arthur diz que Teresa que não aconteceu nada e conta que veio falar com seus pais. Regina comenta com Joana que sabe que Armando deu dinheiro a Teresa e que acha que sua filha deveria entender que não tem como bancar os luxos que ela quer. Mariano avisa Armando que o professor Arthur veio falar com ele e Regina. Com ciúmes, Mariano diz a Armando que não gosta nada dos assuntos que Arthur tem com Teresa e nem acredita nas boas intenções. Armando diz a Mariano que confia em Teresa e que acha que ele e Regina estão exagerando com suas desconfianças. Arthur diz a Armando e a Regina que está feliz com o trabalho de Teresa e pede de autorização para lhe dar um celular. Regina e Armando diz a Arthur que não acha necessário ele dar um celular a Teresa já que ela vive trabalhando em sua casa. Teresa tenta convencer seus pais a aceitar o celular e diz que o aparelho a ajudaria a se comunicar com o professor quando fosse fazer trabalhos para fora. Hernan entrega a Mariano o presente que Aurora deu e o deixa surpreso. Teresa liga para Aurora, conta que já tem um celular e pede que anote seu número na agenda. Mariano fica surpreso com o presente que Hernan entregou e o questiona quem pode ter dado um presente tão caro a ele. Hernan diz a Mariano que não é o único que quer o ajudar e que apesar das suas necessidades financeiras pode chegar muito longe se tiver vontade. Paulo beija Ida, confessa estar apaixonado e consegue a levar para a cama. Paloma procura Arthur na sua casa para conversarem, mas desiste quando vê com Teresa. Esperança aproveita que Pablo está dormindo e coloca o dinheiro que Rubens deu em uma caixa escondida no armário. Reina conta a Teresa que veio uma mulher loira dos olhos claros procurar Arthur. Teresa avisa Reina que se acaso esta mulher voltar a aparecer na mansão é para avisar ela ou Luísa, mas nunca deixar ver o professor. Paloma acredita que Arthur esteja com Teresa e promete nunca mais o procurar. Genoveva fica feliz ao perceber que Aida e Paulo passaram a noite juntos, mas em pensamento lamenta que tenha sofrido por Rubens. Mariano mostra a Teresa o estetoscópio que ganhou de Hernan e conta que o doutor deu a entender que ele e seu irmão vão dar uma forcinha para ele nos seus estudos. Teresa informa Mariano que o professor veio conversar com seus pais e mostra o celular que ganhou dele. Com ciúmes, Mariano discute com Teresa e diz que se o professor lhe deu um celular é para controlar. Chateada, Teresa diz a Mariano que ele não consegue separar as coisas e o deixa falando sozinho. Luísa fala sem querer para Arthur que Paloma voltou a ligar e o deixa surpreso quando ela diz que Paloma não voltará a incomodar. Teresa diz a Esperança que ficou surpresa de saber que Arthur conhece seu namorado e pede que diga quem é ele. Arthur fica chateado com Luísa por falar com Paloma escondido e briga com ela por ter se intrometido nos seus problemas. Luísa não aguenta a pressão que Arthur faz para saber o que conversou com Paloma e acaba confessando ao irmão que quem a enfrentou foi Teresa. Esperança conta a Teresa que prometeu a seu namorado não contar a ninguém sobre o relacionamento dos dois, por isso no momento não pode falar o nome dele. Teresa pede que Esperança não conte para Arthur que ela namora Mariano e nem que sabe que ela se relaciona com um homem casado.
Luísa conta a Arthur que Teresa conversou com Paloma em um restaurante, mas que como ela estava em uma mesa longe não deu para escutar o que conversaram. Mariano aparece na casa de Teresa, pede desculpas por seu comportamento e promete não se meter mais nos seus assuntos com o professor. Arthur liga para Teresa para falar sobre Paloma, mas Luísa desliga o telefone e conta que prometeu a Teresa que nunca contaria a ele sobre o assunto. Arthur promete a Luísa que não vai contar nada a Teresa, que já sabe que foi ela quem falou com Paloma. Sozinha, Teresa pensa que já conseguiu o amor de Mariano e o que resta agora é buscar o poder que tanto precisa. Mariano diz a Johnny que conseguiu convencer o dono do táxi de o emprestar para que trabalhe à noite, mas pede que tome o maior cuidado do mundo. Arthur acompanha a Luísa até o cemitério para ver seus pais e conta que graças a Teresa percebeu que deve enterrar suas dores, inclusive Paloma. Regina informa a Teresa que já sabe que seu pai a deu parte do seu salário, porém não acha justo visto que tem muitos gastos. Teresa questiona a mãe por que dão tanto dinheiro a Marisa já que precisam tanto. Regina diz a Teresa que é diferente já que Pablito está entre a vida e a morte e necessita tanto do tratamento. Egoísta, Teresa diz a Regina que Pablo é apenas o filho dos porteiros, mas ela é sua filha, a única que a restou. Teresa diz à mãe que com certeza ela iria gostar se em vez de Rosa ela tivesse morrido. Aurora aparece na vila e pede que Teresa a acompanhe na casa de Pablo para entregar alguns livros que comprou para ele. Enquanto Aurora conversa com Pablito, Teresa fica muito incomodada com o abraço de Marisa. Genoveva diz a Ida que como ela está muito feliz com Paulo, decidiu ficar mais alguns dias na praia. Aurora entrega as chaves de sua casa de campo a Teresa e pede que cuide enquanto ela estiver fora. Hernan aparece na vila e informa Mariano que conseguiu que Pablito fique no hospital para poderem retirar o tumor. Feliz, Mariano abraça Teresa e diz que Deus está os ajudando.